Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo à história por trás da história. Você joga videogame? Ou pelo menos gosta? Ou você é fã de grandes personagens que fizeram história no videogame? Eu tenho uma coisinha pra falar pra você hoje. Vamos falar de Sonic? O Sonic é um dos mais carismáticos e populares personagens de jogos de videogame. Eu tenho certeza que se você não jogou, pelo menos assim como eu, você é um pouquinho fã desse ouriço azul maravilhoso. Nascido da década de 90, para combater a popularidade do Mario, recentemente nós descobrimos alguns detalhes sobre como foi todo esse processo de criação. Você ficou curioso? Então vem, me acompanha nessa história. Vem que eu te explico porque essa história é muito bacana. Eu sou a Caroline Ferreira, você está no Fatos Desconhecidos. Então bora lá conhecer um pouquinho da história do Sonic. Sonic the Hedgehog foi a grande aposta da empresa Sega para disputar a soberania da Nintendo aí no mercado de games. Logo em seu lançamento, o ouriço azul conseguiu seu espaço, deixando para trás o nosso queridinho bigodudo italiano. Também pudera, né? O Sonic caiu no gosto da galera. Durante a GDC 2018, Hirokazu Yashuhara e Naoto Oshima, gamer e designers, trabalharam na concepção do personagem, contando algumas das histórias do símbolo da grande empresa. O visual de um ouriço já era cogitado desde o princípio. Só que convenhamos, né, gente? É um pouco estranho, né, para um personagem de videogame, um ouriço, a galera quase não conhecia. Só que eles tinham dois outros esboços muito bacanas também. O de um cachorro e um homem bigodudo, que pouco depois se tornaria o Dr. Robotnik Eggman, o grande vilão do jogo. Pra falar a verdade, eu não consigo imaginar o Sonic como um ouriço nem um cachorro, não. Tá mais pra um gatinho ou pro Mickey Mouse. Tanto que as referências são muitas pro Mickey. Durante a última Game Developers Conference 2018, dois dos seus criadores então fizeram uma revisão da origem do ouriço azul, de toda a sua história, e revelaram pra nós um pouquinho de como foi todo esse processo. Tá curioso pra saber? Então vem cá. Você sabia que o Sonic foi inspirado em um personagem da Segunda Guerra Mundial? Eu não sabia dessa história. Você também não sabia, né? Basicamente a história é a seguinte. Nos anos 40, época da Segunda Guerra Mundial, uma mulher chamada Mary Garnett era conhecida como uma escritora de livros infantis. E o seu marido era um piloto de testes da Força Aérea Americana. Ele estava numa operação chamada Projeto Vendaval Azul, cujo objetivo era construir o primeiro avião a quebrar a barreira do som. Olha que louco isso. Mary sempre chamava o seu marido de Hedgehog, carinhosamente traduzido como ouriço. Porque quando ele tirava aquele capacete, o cabelo dele tava todo espetado pra cima, tava uma loucura. E o apelido pegou. Pegou tanto que Mary decorou a jaqueta de voo do tal piloto e a sua filha cresceu ouvindo as histórias de Mary sobre um personagem azul chamado Sonic, que salvava o mundo e protegia as pessoas inocentes e animais pequenos contra homens maus. No dia 14 de outubro de 1947, o general Charles Elwood Yeager, conhecido também como Chuck Yeager, foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som. E a partir desse dia ficou conhecido como The Fastest Man Alive, o homem mais rápido vivo. Só que também nesse mesmo dia, galera, tem uma coisa que a gente não sabe, porque infelizmente a história não conta. Por isso aqui a história por trás da história. O tal piloto chegou muito perto de ser o primeiro a conseguir isso, mas o seu avião não aguentou e explodiu no ar como uma enorme bola de fogo. Ninguém lembra o nome do piloto dessa tragédia, mas o emblema do Sonic, o ouriço azul, ficou na memória dos veteranos daquela base aérea. Se a história de Mary Garnett é verdadeira, a gente nunca vai saber, mas existem referências a ela no desenho do Sonic. Por exemplo, no Sonic Satan, a letra da música de abertura se refere a Sonic como The Fastest Thing Alive, a coisa mais rápida viva. Muito parecido com o título aí do Yeager. E nesse mesmo desenho, o nome de Chuck foi dado ao tio do Sonic. Chuck também é o nome do avô de Chris na série Sonic X. Além disso, em 1991, os próprios criadores do Sonic comentaram um pouquinho dessa história para uma revista japonesa, já que o Sonic estava comemorando seu aniversário aí especial de 10 anos. É, personagem feliz, né? Também faz aniversário. E aí vinha um panfletinho onde eles contaram um pouquinho dessa história. Embora os jogos a gente não consiga ver nenhuma dessas referências, né, sem um sinal dessa história, ela serviu como um argumento para a empresa dar luz verde aos jogos do Sonic. E, incidentalmente,
torná-lo o mascote de maior sucesso no mundo inteiro. No início eles ficaram receosos, né? Eu também ficaria, porque de repente você vai competir com a Nintendo contra o Mario, o Luigi, aquela turminha bacana, com um personagem muito diferente, um ouriço, né? E pra variar, azul. A única certeza é que precisaria ser algo fácil de se desenhar, algo que até as crianças poderiam inclusive reproduzir. Os primeiros conceitos eram muito simples, porque todos os esboços eram feitos ali, tipo, à mão mesmo, de papel. Eu, pra falar a verdade, eu nem sei desenhar, né? Então ficaria difícil pra mim isso aí. Mas eles faziam tudo no papel pra depois levar pro computador. E basicamente a ideia inicial é que ele seria mais parecido com o gato ou até mesmo o Mickey. A empresa queria fazer um novo garoto propaganda e conseguiram. Algo tão carismático como o nosso querido Mario. E com isso, a equipe procurou elementos aí para poder compor esse mascote, que ia desde a cor, a expressão facial, a velocidade, que remetisse aí a quem o criou de fato, os grandes desenvolvedores, e também ao piloto, ao qual ele foi inspirado, e principalmente uma palavra que marcou o Sonic. É o personagem mais descolado, isso aí não há como negar. Tem uns fãs do Mario, do Luigi, dessa galera toda. Mas vamos falar a verdade, o Sonic, ele é muito descolado, ele é o personagem mais popularzinho mesmo. E a palavra descolado acabou se destacando. Ele foi pensado para ser assim, tudo remetia a isso, até as expressões faciais. A ideia de toda essa história fictícia, né, era tornar o jogo cada vez mais popular aí no público do Ocidente. Seja lá qual tenham sido essas referências, né, na criação do Sonic, que a gente nunca vai saber, acontece que o negócio deu certo. Esse ouriço não só representou a SEGA, como também liderou as vendas em um mercado antes dominado pela Nintendo. Mas também influenciou toda a indústria de videogames. Sabe por quê? O Sonic praticamente influenciou todos os outros jogos de plataforma e de aventura criados depois dele. E não há como negar, né? O cara é de presença. Encerrando o painel, a dupla deixou um recado para os desenvolvedores de como conseguiram superar a Nintendo, o que na época parecia ser um feito muito impossível. Eles deixaram a seguinte mensagem, abre aspas, sempre haverá maneiras de competir com o que você acha que são adversários imbatíveis, fecha aspas. Que máximo, né? E que mensagem é essa, né, de superação? Eu acredito que você não sabia de tudo isso, né? Mesmo sendo fã ou tendo jogado aí o Sonic. Eu acho que depois disso eu vou jogar um pouquinho pra poder matar a saudade desse personagem tão querido. E se eu fosse você, também fazia a mesma coisa. Só que antes de você ir lá e jogar, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você joga, se você já sabia dessa história, porque eu vou querer saber, tá bom? Até o próximo programa, um grande abraço!